O Brasil é uma das áreas tropicais com a maior biodiversidade de peixes globais do sul. São mais de 5.000 espécies de peixes de água doce. Boa parte desse universo é de peixes ornamentais. O Brasil é reconhecido internacionalmente como um celeiro dessas espécies que povoam os aquários, enfeitam as casas e que movimentam o mercado pet mundo afora. Para falar sobre esse setor importante da economia, nós vamos conversar ao vivo agora com o Ricardo Dias, que é presidente da ABLA, a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, que parece que na linguagem, quando a gente traduz, filia é amigo, aquário, amigos do aquário. É por aí mesmo, Ricardo? Boa tarde a todos. É por aí mesmo. A aquariofilia é o nome que se dá à prática do hobby, né? Do aquarismo, né? Que realmente, como você bem colocou, o Brasil é o celeiro do mundo em matéria de espécies, né? Tanto de água doce como uma parte de águas doces e algumas de água salgada também. Eu entrevistei o presidente da Associação Brasileira aí dos PET e ele estava me falando que depois dos cachorros e gatos, são os peixes que movimentam mais até que aves o mercado pet no Brasil. Para mim isso foi uma surpresa, sabia? Exatamente. O peixe, ele é o primeiro animal de estimação no mundo, tá? No Brasil ele está em terceiro lugar. Em primeiro lugar são os cães, gatos e aves. Em terceiro, cães e gatos. Em terceiro está os peixes, depois que vem as aves, né? Mas no mundo ele tem a primeira colocação. É o maior número de animal de estimação é o peixe. O peixe ornamental. Você sabe que eu passei lá em Barcelos, na Amazônia, né? No estado do Amazonas. Parece que é também a cidade do peixe ornamental, é isso mesmo, aquela região ali? Aquela região, ela é de extrativismo de algumas espécies, né? Que foram, durante muitos anos, o carro-chefe aqui do Brasil, que é o neon cardinal, né? Aquele peixinho colorido. Mas hoje em dia o mercado mudou um pouco para espécies maiores, né? Uma diversidade maior de espécies. Então está havendo uma adaptação aí no mercado, mas Barcelos, sem dúvida, é o berço aí do peixe ornamental. Eu queria saber o seguinte, que espécies que mais se adaptam a esse tipo de, vamos dizer assim, a esse manejo, né? Você tem um animal dentro de casa, dentro de um aquário. Os peixes ornamentais são só para esse tipo de finalidade mesmo, para dentro do aquário, ou eles podem ser expostos ou criados em outros ambientes? Bom, nós estamos aí passando um momento agora em que toda hora está passando na televisão, nós estamos aí com esse problema grave da dengue, né, que está atingindo várias cidades, e das formas de combater a dengue é colocando justamente aquele peixinho barrigudinho, que é tipo de um gupe selvagem, né, e ele come a larva de mosquito, então está sendo usado em várias situações o emprego do peixinho, que seria um peixinho ornamental, nessa situação aí, para poder diminuir e combater um pouquinho a dengue. Bom, a gente está falando aí de como esse mercado movimenta a economia de pets. Eu queria que você falasse o que representa isso em termos de investimento e também de gastos, né? Você tem os peixes, você tem o aquário, você tem alimentação, você tem um punhado de elementos envolvidos aí nessa questão do aquário. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que representa cada um desses elementos em termos de custo. Bom, eu acho que, como todo mercado pet, né, você tem um animal e você tem todo aquele aparato que é necessário para você poder manter o animal, né, ração, suplementos, né, e no aquarismo você tem que pensar inicialmente, né, no tamanho do aquário e no tipo de aquário que você vai ter, né, para você poder dimensionar o seu tamanho do hobby, né? Hoje em dia nós temos uma variedade muito grande de produtos e equipamentos que facilitam muito a manutenção de um aquário. Por isso que o peixe vem se tornando o animal mais popular,
né, pela facilidade de se manter. Aquela história que antigamente se dizia que aquário dava trabalho, hoje em dia, com os filtros modernos, sistema de iluminação, você consegue reproduzir dentro de um aquário qualquer bioma que você queira, tanto de água doce como de água salgada. Isso também tem uma função enorme também no tratamento, na psicologia, na questão da... É até indicado como terapia para as pessoas, algumas pessoas que são ansiosas, crianças que têm uma certa dificuldade de concentração. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre as vantagens de se ter um aquário dentro de casa. Bom, eu posso dizer que eu vou ser a pessoa mais suspeita aí para falar sobre esse assunto, porque eu tive loja de aquário durante 33 anos e agora já faz 15 que eu sou o presidente da ABLA. O aquário ele é usado em diversas situações. Eu acho que você aprende biologia, ciência, responsabilidade, um monte de coisa quando você insere o aquário na educação, né? O aquário também é usado para muitas áreas de pesquisas, utilizam os peixes ornamentais para desenvolver pesquisas, né? Que são importantes aí para a saúde, né? Aquele peixinho paulistinha, que é muito conhecido dos aquaristas, é usado em muitas experiências aí para encontrar soluções para tratamento de água e uma série de finalidades, né? E o aquário realmente ele é usado como terapia ocupacional em várias terapias de tratamento, né? Eu mesmo, na época que tinha loja, montei aquário em hospitais, clínicas oftalmológicas, que você está lá, um dentista, o aquário acalma você antes de entrar na sala do dentista. O aquarismo é muito fascinante. Agora precisamos saber quais são as condições para se ter um aquário. Não é assim, você faz um aquário, coloca o peixe, vai viajar, deixa lá, diz quais são os cuidados que você tem que ter quando você decide a ter um aquário, a troca de água, energia, alimentação, para não fazer bobagem. Então, eu decidi ter um aquário, tem que ter responsabilidade, quais são elas? Bom, a responsabilidade por um animal que você vai cuidar acho que é inerente à situação, né? Mas eu acho que o mais importante, quando você vai pensar em ter um aquário, você precisa pensar nas condições que você tem. Se você tem espaço, né, para montar um aquário e qual o bioma que você quer. E quais os tipos de peixe que você vai querer manter no aquário. Hoje em dia, na internet ou mesmo em lojas de aquário, você consegue bastante informação de como mantê-los. E a facilidade com equipamentos e suplementos que você pode montar um aquário que seja destinado a determinadas espécies de peixe que vão requerer um tratamento diferenciado. Você pode ter um aquário marinho para corais, um aquário marinho para peixe apenas, ou um aquário plantado, que hoje é muito difundido, chama-se aquapaisagismo. Então, estudar qual é a sua intenção, né? E hoje você consegue manter um aquário com muita facilidade. Você tem alimentadores automáticos que podem suprir a sua na hora de uma viagem. O sistema de filtragem ele é bem independente, você consegue ficar aí até mais ou menos 15, 20 dias sem mexer no aquário, tá? Só os equipamentos mantêm, né, o aquário sem uma manutenção tão constante. Tá? Então, hoje em dia nós temos muito equipamento moderno que traz para essa atividade uma facilidade maior para você poder manter o aquário dentro da sua casa. Ricardo Dias, obrigado pela sua participação aqui, achei muito interessante. Esse é um tema que a gente pode desenvolver mais, falar sobre custos mais adiante, mas já deu aqui uma palhinha, um panorama de como é que é esse mercado de pet aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês e realmente o aquarismo é uma coisa fascinante. Tenho certeza. Quem é picado pelo bichinho não larga nunca mais. Larga não, é um vício. Tá bom então, obrigado. Viu? Um abraço, boa tarde.